Bem-vinda ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. O vídeo de hoje vai ser de MDF. Eu vou trabalhar hoje com esse kit de potes, né, de MDF, que vai servir como se fosse potinhos. Para preparação da peça, eu gosto de usar a goma laca tabaco, que ela vai servir como um selante do MDF, porque são potinhos que vão ficar no banheiro, então pode pegar umidade e a goma laca vai selar esse MDF para dar uma proteção. Eu passo uma demão dentro e fora, goma laca seca, eu vim com a fita crepe, fiz uma marcação nos 3 potinhos. Essa marcação foi de aproximadamente uns 4,5 centímetros em cada potinho. Terminei de fazer a marcação, vou usar a tinta PVA na cor preta, venho com um rolinho e vou pintar somente a parte de baixo do MDF. Eu vou passar uma demão da tinta em todos os meus potinhos aqui na parte de baixo, deixo secar e venho com mais uma demão. Terminando de passar a tinta preta, já secou, eu inverti a posição da fita crepe. Agora eu vou trabalhar na parte de cima do pote e a tampinha dos potinhos eu também já pintei toda de preto do lado de dentro e fora. Lembrando também de lixar entre uma demão e outra para o trabalho ficar perfeito. Vou usar agora a tinta PVA na cor branco. Com um pincel de cerdas macia, eu vou pintar agora toda a parte de cima desse potinho. Se você preferir vir com rolinho, pode também. Vou passar uma demão, deixo secar e dou mais 2 demãos da tinta branca. Pintura finalizada, já secou, agora vamos para o trabalho da pintura. Vou precisar de buchinha, né, uma esponjinha. Umedeço essa esponjinha aqui na água, torço para tirar o excesso. Pego um pouquinho da tinta preta, trabalho essa tinta aqui no pratinho, venho na parte branca dos potinhos e vou dando batidinho. Eu vou fazer um manchadinho, né, esponjado, que eu já fiz várias vezes aqui no canal. Ficou muito preto, eu quero mais claro, então eu venho na água, lavo essa minha esponjinha, essa minha buchinha e vou dando batidinhas até clarear. Aqui você controla a cor de acordo com o seu gosto. Quer mais claro, umedece a esponjinha na água e vem dando batidinhas até clarear. Quer mais tinta, coloca um pouquinho mais da tinta preta. Eu faço esse processo em todas as laterais, mas eu faço uma lateral, deixo secar ou acelero a secagem para fazer a outra. Não dá para fazer todas de uma vez. E olha como fica bonito esse manchadinho, eu adoro esse efeito. Vou precisar agora de uma escovinha de dente velha, que eu deixo só para artesanato. Essa minha escovinha, ela tá úmida. Pego um pouquinho da tinta branca, trabalho aqui no pratinho. Venho aqui dentro do meu potinho e vou fazer o chuvisco, a chuvinha americana, para dar um detalhe que eu gosto. Dentro das caixas, dentro de pote. Então, faço esse processo dentro de todos os potes e na parte de dentro das tampas também. Vou usar agora o pincel chanfrado, tô usando o número 16, eu umedeço esse pincel na água, hidrato ele bem, venho num pedacinho de pano e vou tirar o excesso da água. Pego um pouquinho da tinta preta só na parte aqui da pontinha do pincel. Na parte branca dos potinhos eu vou fazer o sombreado para dar o acabamento. O sombreado é questão de treino. Se você não faz todo dia, sempre, você vai ter medo de fazer. Então, pega uma peça mais velhinha e treina, tá? Que com certeza você vai conseguir fazer. Sempre que você vai fazer o próximo lado, você repete o mesmo processo. Umedece o pincel na água, tira o excesso no paninho, pega um pouquinho da tinta só na parte do bico do pincel e vem na peça fazendo um movimento de vai e vem, a mão é leve. Para não borrar o sombreado, você faz uma parte, um lado, seca, depois você vem para o outro lado, tá? Se você fizer todos os lados seguidos, você vai borrar, tirar o sombreado. Eu vou fazer esse sombreado, ó, em volta de toda a parte branca. E olha como fica bonito o acabamento, dá um charme na peça.
Agora eu vou usar a tinta mármore, tô usando na cor preto, por isso que eu dei o fundo de preto, para preparar para o mármore. Eu gosto de trabalhar com uma espátula, tô trabalhando com essa de alumínio, mas você pode trabalhar com uma espátula de plástico que não tem problema. Pego um pouquinho desse mármore e vou passar com a espátula aqui na parte de baixo. Aqui nesse primeiro passo, você só vai espalhar bem essa tinta mármore aqui na peça. Ela é um pouquinho grossa, é assim mesmo, e ela vem, no caso o mármore preto, com as partículas de tinta branca, que é para dar o efeito do mármore depois que secar. Então aqui agora não tem segredo, é só você alisar e espalhar bem essa tinta mármore aqui na lateral onde está preto o potinho. Faço esse processo em duas laterais, faço de duas em duas para não correr o risco de borrar, de manchar depois o potinho. Vou deixar o telefone passando aqui embaixo para quem tiver interesse em comprar os materiais. É só entrar em contato, já tem disponível no WhatsApp o catálogo de todos os produtos. Terminei de espalhar o mármore em toda a minha lateral. Agora eu venho com o soprador para acelerar a secagem dele. Se você não tiver o soprador, pode ser com secador. Aqui é uma secagem bem rápida, o soprador dá uns 30 segundos. Você não pode deixar ele secar totalmente, senão você não consegue fazer o efeito do mármore. Ele tem que secar um pouquinho só. Terminando de secar, eu venho novamente com a minha espátula. Agora eu vou fazer o efeito mármore. Eu venho com a parte de trás, ó, alisando, como se eu estivesse apertando essa massinha, né? Que essa tinta mármore, ela é grossinha, então vai parecer uma massinha. Eu venho apertando ela aqui na minha peça para fazer o efeito mármore. Esse efeito eu gosto de fazer na diagonal, que eu acho que fica mais próximo do mármore. Se você achar que tem pouca tinta, né, pouca partícula branca, você pode pegar a sua tinta PVA na cor branca, colocar uma pintinha de tinta branca, ó, aqui no mármore, para deixar ele mais com o efeito do branco, ó, que fica bonitinho. Então, onde eu acho que tá faltando, eu dou um pinguinho da tinta branca, venho com a parte de trás da minha espátula e vou amassando a tinta, passando sempre na diagonal para fazer o efeito do mármore. Vou repetir esse processo em todas as laterais dos meus potinhos. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, tá gostando do vídeo, curtindo as dicas, então aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana. Terminei de fazer o efeito mármore em todos os meus potinhos e fiz também na tampa, na parte de fora da tampa. Com o mármore seco, eu venho com uma lixa bem fininha e eu gosto de dar uma lixada, mas é uma lixadinha bem leve, só para tirar o áspero que ele fica, tá? Para ele ficar bem lisinho e ter um acabamento bonito. Eu faço esse processo em todas as partes onde eu fiz o efeito de mármore. Para acabamento, eu escolhi a goma laca incolor, que ela vai deixar um brilho bem bonito e vai deixar o resultado bem próximo do que seria um mármore. Venho com um pincel de cerdas macia e vou passar essa goma laca em todo o meu potinho, tá? O verniz, então, que eu vou usar para acabamento vai ser a goma laca. A goma laca, ela é a base de álcool, então para você limpar o seu pincel, assim que terminar, já coloca no álcool, para não correr o risco de perder o seu pincel. E aqui é melhor passar com um pincel de cerdas macia, para não ficar marca das cerdas e para dar um acabamento perfeito. Passo essa goma laca e deixo secar natural. A goma laca eu não gosto de acelerar o processo. Para puxador das tampas, eu só pintei a própria bolinha, né, de madeira que vem na tampa, usando a pátina grafite, tá? Pátina metálica da Gliarte. Vou colar com a cola branca para artesanato. Eu passo um pouquinho de cola aqui no próprio dedo, tá? Mas se você quiser usar um pincel também pode. E aqui no meio da tampa eu gosto de colocar um pinguinho da cola Bond, que é a cola instantânea. Vou fixar certinho no centro da tampa. Vou segurar um pouco para colar.
Aqui nessa divisa entre o mármore e a pintura, eu passei um pouquinho da cola de silicone, venho com um pouquinho da cola Bond, que eu vou colar essas mantas de strass, que eu recortei uma tirinha da manta prata e preta, né, que vai combinar com as cores do pote, e vou colar em volta de todos os meus potinhos para acabamento final. Se você quiser dar um outro tipo de acabamento nos seus potinhos, fica a critério seu. Se quiser pôr uma renda ou somente uma pérola, vai ficar legal também. Aqui para pezinho, usei uma pérola, não muito grande, porque os potinhos são pequenos. Vou colar com um pouquinho de cola de silicone, aí venho e colo as pérolazinhas em cada canto do meu potinho. Fica um pezinho bonito e mais barato, se você for fazer para vender, né, do que usar os pezinhos de metal. Faço isso em todos os meus potinhos. E olha que lindo que ficou o acabamento. Eu amei o resultado desses potinhos, fica bem legal para decoração do banheiro ou decorar um quarto. Esses potinhos é legal para colocar cotonete, algodão, você pode fazer também para guardar pincéis, produtos de maquiagem. Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, fui!